Você não tem que se frustrar quando o propósito que Deus te levantou finaliza. Durante muito tempo, aqui não, tenho certeza que o pastor Rafa não passa essas coisas, Suzana também não passa não. A gente tentava falar assim, meu Deus, o povo não ora, o povo não clama a Deus, o povo não busca o Senhor, a gente faz um jejum, uma oração, ninguém vai. Aqui não, aqui eu tenho certeza que você chama, vem todo mundo. Eu tive um entendimento. Você tem que entender que Deus, quando levanta um intercessor, Ele levanta por um propósito. Porque toda vez que eu fazia algum tipo de propósito no monte, como eu faço, amanhã eu vou falar sobre isso, lotava de gente. Hoje, em Volta Redonda, eu tenho 105 atalaias cadastrados e 460 e poucos intercessores. Por quê? Por quê? Você tem que entender que o intercessor, ele é levantado por um propósito. Eu dei esses números e penso, meu Deus, que coisa linda. Não, mas a minha média de pessoas lá é diferente. Por quê? Há uma diferença entre o atalaia e o intercessor. O intercessor, ele é levantado por um propósito. O atalaia está de prontidão em tempos de guerra, em tempos de paz. Só que eu não vou falar sobre o atalaia hoje. Quando o intercessor ele se coloca por uma causa diante de Deus, e ele ora, ele busca, ele clama, e a causa é atendida, você tem que entender que o propósito dele acaba. Por isso, muitas vezes, você tem pessoas que entram no ministério, se achegam ali, buscam, se concentram, e de repente a pessoa some. Aí você fala assim, puxa, a pessoa não está firme, mas ele é crente, ele é salvo em Cristo Jesus. A grande questão é que o propósito pelo qual ele foi levantado terminou. E Deus vai abençoar a vida dele de uma forma extraordinária. Todos nós aqui somos chamados para sermos intercessores, para nos colocarmos diante de Deus por uma causa. Seja você um adorador, seja você um diácono, seja você um zelador, seja você um médico, um professor, pedreiro, seja o que for. Porque Deus vai sempre colocar intercessores para atraparem uma brecha, para se colocarem entre Ele e uma causa. E quando a causa for resolvida, não precisa mais de intercessor. Sabe por quê? Vai sempre ter atalaias. E aí é diferente. Quando nós falamos de intercessores, eles se colocam nesse posicionamento e eles impedem com que a ira de Deus possa ser derramada no lugar. E eu provo isso para vocês. Obrigado, queridos. Pode se sentar. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 16. Gênesis, capítulo 18, versículo 16. Você vai entender que a sua oração, como intercessor, impede a ira de Deus. Eu já vou estar lendo para a gente poder ganhar tempo, amém? Gênesis 18, a partir do versículo 16, que declara o seguinte, a palavra do Senhor. Levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma. Qual o nome da cidade? E Abraão ia com eles. Quem ia com eles? Para os encaminhar. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem justiça e juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a respeito dele. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado, descerei agora. O que Deus vai fazer? E verei se eles têm praticado em tudo, segundo o clamor que a mim tem chegado, e não sabê-lo-ei. Pare um instante aí. O que Deus está querendo dizer? Em Amós fala muito sobre isso. Tudo o que Deus vai fazer nessa terra, Ele fala primeiro aos seus servos, os profetas.
E você tem que entender que o intercessor, ele primeiro é um profeta. E existem níveis disso. Você tem que entender que todo intercessor é chamado para profetizar além da realidade que ele vê, além daquilo que está posto diante dos seus olhos. E tudo aquilo que Deus vai revelar, vai fazer nessa terra, primeiro, ele levanta um profeta, ele levanta um intercessor. Porque você tem que entender o seguinte: quando Deus fala com um indivíduo, com um intercessor, é para que nós possamos buscar a Ele e mudar a realidade. Vamos lá, versículo 22. Então os homens, virando seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda diante do Senhor. E chegando-se a Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Nós estamos falando de um tempo de um Deus irado. Por que Deus estava irado? Os homens haviam pecado, e você tem que entender que a única coisa que aplaca a ira de Deus é o sangue. Levítico fala sobre isso. A alma da carne está no sangue, por isso que era necessário serem feitos sacrifícios. E por isso, graças a Deus, Jesus Cristo fez o supremo sacrifício na cruz do Calvário. Quando ele verteu o seu sangue, verteu para consumar, aniquilar todo o pecado, passado, presente e futuro. Jesus levou sobre isso na cruz, quando o seu sangue foi vertido lá. Mas que Jesus ainda não tinha vindo na terra, não havia sido feito o sacrifício na cruz. Deus era um Deus irado, e o sangue precisava ser derramado para ser aplacada a sua ira. E a palavra de Deus declara que esse mesmo Deus, ele ouviu o clamor. O clamor, você tem que entender aqui que era a podridão, era o pecado subindo as narinas de Deus, porque o pecado sobe as narinas de Deus. E como diz Isaías, causa separação entre nós e o nosso Deus. E Deus queria ver o que estava acontecendo lá, se ele realmente ele iria, era um veredito que ele havia determinado sobre aquele lugar. E falou com Abraão. E Abraão, ele chega para esse Deus que fulminava as pessoas. Ele chega para esse Senhor que consumia as pessoas, simplesmente, que destruía civilizações, como tinha acontecido antes. E ele fala o seguinte: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O soberano de toda a terra? O Senhor vai matar aquele que pratica iniquidade junto com aquele que pratica justiça? O Senhor não pode fazer isso. Você imagina um negócio desse? Você imagina um homem falando com aquele que é o soberano de toda a terra, dessa forma? Mas é o que Abraão faz. Abraão, bem na verdade, ele está simplesmente lembrando a Deus quem ele era. Que isso, pastor? A gente pode fazer isso? Não deveria. Mas o intercessor é meio doido. O intercessor não é normal, irmãos. A gente nunca fala aquilo que os nossos olhos veem. Nós falamos o que os princípios da palavra de Deus regem. A gente é diferente, me perdoe. Mas a grande questão é que por causa dessa diferença, Deus revela segredos a nós. Vamos seguir no texto. E fala o seguinte: tornou-se Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, porque ele falou o seguinte: o Senhor vai destruir se houver 50? Eu falo assim: não vou destruir. Fala assim: então vou me atrever a falar de novo. Ao falar: Senhor, ainda que sou pó e cinza, se porventura darem 5 para os 50 justos, destruirá toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: se eu achar ali 45, não a destruirei. Versículo 29. Continuou Abraão ainda a falar e disse: se porventura se achar ali 40, ele disse: não farei por causa dos 40. Disse Abraão: ora, não se irrite o Senhor, porque ele sabe que estava sendo chato. Ele sabe que ele estava indo além do limite dele. E ele fala: ora, não se ire o Senhor, se eu falarei, se porventura se achar ali 30. E ele disse: não farei se achar ali 30. Tornou Abraão: e eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor:
se porventura se acharem ali 20. E ele disse: não destruirei por dos 20. Disse ainda Abraão: ora, não se ire, Senhor, e falarei só mais esta vez, se porventura se acharem ali 10. E ele disse: não a destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou ao seu lugar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês têm um pastor aqui que é abençoado, o pastor Rafa, tenho certeza que vocês já leram Gênesis e conhecem bem esse texto. Você sabe quem morava em Sodoma? O sobrinho de Abraão. Qual é o nome dele? Ló tinha quantos filhos? Não, nenhum. Ele tinha 2 filhas. E a grande questão é que, conta comigo, Ló, sua esposa e 2 filhas. As filhas de Ló não tinham marido. Você já conhece a história e tudo mais. Quando Abraão foi clamar a Deus, faz as contas comigo, Ló tinha ele, a esposa e as suas sobrinhas, certo? O que Abraão já está falando? Porventura, se as filhas de Ló se casassem, eles seriam quantas pessoas? Ló, a sua esposa, as 2 filhas e mais? Geralmente em Israel, as famílias tinham em torno de 2 filhos cada um. Então, se as filhas de Abraão, de Ló, se casassem, então seria Ló, sua esposa, seus 2 filhos, seus futuros genros e mais? Dá quanto? Abraão já estava profetizando no futuro. Ele está falando: eu sei que as minhas sobrinhas não têm marido e não têm filhos, mas se elas tivessem? Abraão já está profetizando, vendo o futuro. Ele não está vendo a situação da cidade hoje. Ele está vendo o que poderia acontecer. Por isso que ele faz a conta de 10. Porque ele está contando com o seu sobrinho Ló, sua esposa, os filhos, caso elas casassem, e os filhos deles. Por isso que Ló para ali. Às vezes as pessoas não entendem, né? Por que Ló parou? Porque ele parou com a sua família. Ele parou no número exato para constituir a família do seu sobrinho Ló. Mas amém. Nós entendemos que dentro de uma geografia, se houverem 10 justos, Deus não vai destruir aquele lugar. Sabe o que isso significa? Que por sua causa Deus não consome Macaé. A sua oração, a sua justiça emana nesse lugar como um escudo de proteção no céu. E por causa da sua justiça praticada nesse lugar, todo pecado, toda podridão é retida a ira de Deus por causa da justiça do justo. Mas você conhece a história, né? Deus pediu para que Ló pudesse ser retirado, e ali a ira de Deus foi consumida naquele lugar, e Deus veio como fogo consumir aquele lugar, porque Ló e a sua família se retiraram daquele lugar. Você vê que quando o justo saiu da terra, Deus desceu com ira. Então a sua oração, meu irmão, tem essa cidade de pé. A sua busca, a sua consagração diante de Deus faz com que a ira do Senhor venha a ser retida nos céus e não consuma esse lugar aqui nessa terra. Mas esse é um exemplo. Vamos a outro, que eu gosto demais. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 9. Êxodo 32, 9. Eu já vou estar lendo para a gente poder ganhar tempo. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Aliás, vamos estar lendo um pouco mais acima, eu acho que vale a pena. Versículo 7 de Êxodo 32. Você vai entender algo. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 7: vai, desce, porque o teu povo, está escrito aí na sua Bíblia? Porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei, e eles fizeram para si um bezerro de fundição,
Adoraram-no e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: Eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenha observado esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que o quê? A minha ira, mais uma vez, se acenda contra ele e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Versículo 11: Moisés, porém, suplicou ao Senhor e disse: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Olha que tremendo. O que Deus fala no versículo 7? Que o povo era de quem? Moisés. O intercessor sempre vai lembrar a Deus da sua palavra. Você tem que entender uma coisa, irmãos. Deus não se move por sentimentos. Deus se move por princípios. Se sentimento movimentasse o coração de Deus, a primeira criança que chorasse na terra parava tudo. Se sentimentos movimentassem o coração de Deus, basta ter piadista aí que Deus se alegrava. Deus não se move por sentimentos, Deus se move por princípios. Deus estava tão irado com o povo, porque o pecado causou separação entre o povo e Deus. Deus retirou do povo a sua cobertura, a sua paternidade, porque o nosso pecado tira a nossa filiação. Você tem que entender que a única coisa que tira o nosso direito de filho é o nosso pecado. Nós somos filhos de Deus, mas se permanecemos na prática do pecado, nós perdemos a nossa filiação. Mas como intercessores, nós não vemos com os olhos naturais, nós vemos com os olhos da fé. Então o intercessor, quando ele ora a Deus, ele ora segundo os princípios da palavra de Deus. E foi isso que Moisés falou. Quando ele falou com o Senhor, ele falou: não, Deus, por que te acende tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Versículo 12: porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou para matá-los, nos montes para destruí-los da face da terra. Torna-te da tua ira e arrepende-te. Ah, irmão, eu amo esse texto. Quando fala: torna-te da tua ira e arrepende desse mal contra o teu povo. Sabe o que Moisés está falando? Foi: Deus, não faça o que o Senhor quer fazer. Aí, aqui está o segredo. Versículo 13: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes e lhe disseste: multiplicarei os vossos descendentes como a estrela do céu, e lhes darei toda esta terra que tenho falado, e eles possuirão por herança para sempre. Versículo 14: então o Senhor... a palavra não fala que Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa? Como é que está esse negócio aí? Está escrito aí? Então o Senhor, do mal que dissera que havia de fazer o seu povo. Pastor, como é que é esse negócio? Deixa eu explicar algo. Nós não entendemos Deus. Como nós não entendemos Deus, nós damos a Deus sentimentos humanos. Na teologia nós chamamos isso de antropopatia. Que isso, pastor? Uma doença? Não, calma. Fale: homem, patismo, sentimento. Então, quando nós falamos de antropopatismo, é quando nós, como seres humanos, damos sentimentos humanos a Deus. E existe uma outra forma: antropomorfismo. Fale: homem. Fale: morfo, forma. Quando nós falamos a mão de Deus, os olhos do Senhor, você acha que Deus tem um mãozão que segura o mundo inteiro? Não. Quando a gente fala que os olhos do Senhor prescrutam toda a terra, você é com um olhão assim, rodando a terra? Não. Isso são formas de antropomorfismo. E o que nós vimos ali em Êxodo é uma forma de antropopatismo. É nós, como seres humanos, tentando explicar o que Deus está fazendo. Porque vamos ser sinceros, irmão, já pensou se Deus fica com raiva da gente mesmo? Você tem que entender que quando Moisés ele faz aquela oração, ele está lembrando a Deus da sua palavra. Ele está falando a Deus: Deus, o Senhor mesmo prometeu. O Senhor
Senhor mesmo falou. Só tem uma coisa que está acima de Deus, é a palavra de Deus. Deus não se movimenta por sentimentos, Deus se movimenta por princípios. Sabe por que muita gente ora, busca, jejua e não tem resposta? Porque está orando segundo o seu coração, não segundo a palavra. Tem gente que ora, irmão, ora mesmo, eu creio. Jejua, fica mais magro com um pedaço de pau, mas Deus não ouve, porque você pode chorar de se esgoelar, você pode derramar suas lágrimas que vai encher aqui um balde. Deus não se importa. Eu vou repetir isso. Deus não se importa, porque a única coisa que vai mover Deus é a sua palavra, é os princípios que regem a sua palavra. E você, como intercessor, você tem que orar segundo a sua palavra. Tem gente que às vezes ora o seguinte, é sempre bom dar aqueles exemplos. Ó Senhor, toma fulano, porque senão fulano está vivendo num caminho de drogas. Toca na vida dele, Senhor, não deixa ele morrer não. A mãe dele é legal, o pai dele é legal, ele é gente boa, Senhor, não merece sofrer. Deus olha lá e aí? Ora, quando você ora a palavra e fala o seguinte: Deus, a tua palavra declara lá em 2 Timóteo 3 que o Senhor quer que todos os homens venham conhecer o pleno conhecimento da tua palavra e da sua verdade. A tua palavra também declara que o Senhor não se alegra na morte do ímpio. A tua palavra declara, meu Deus, que o Senhor quer a salvação de todos os homens. E fala também, meu Deus, lá em Salmos 2, versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então eu peço agora a vida de fulano, porque o que é uma vida diante de toda uma nação? Experimenta orar a palavra. Não ora segundo o que você acha certo, não ora segundo os seus sentimentos, mas ora o que a palavra de Deus declara. O que moveu Deus não foi o choro de Moisés, foi a lembrança dos princípios que Deus mesmo estabeleceu. É diferente. Comece a buscar isso como intercessor. Coloca isso na sua casa, com a sua família. Deixa eu perguntar algo aqui. Quem está aqui desempregado? Só esse? Se coloca de pé, você que levantou a mão. Deus me deu um dom, sou profeta. E porque você se expôs, Deus vai fazer algo na sua vida. De repente começou a levantar mais gente, não sei porquê. Anote a data de hoje. Algumas pessoas que estão aqui, Deus vai dar trabalho. Outros que estão aqui, Deus vai dar ideias. Eu vou repetir. Está levantando gente, não sei porquê. Algumas pessoas aqui, Deus vai dar trabalho. Outras, Deus vai dar ideia. Eu quero declarar isso na sua vida. Pode contar 90 dias, 3 meses. Deus vai dar para você ou trabalho ou uma ideia. E para aqueles que têm a ideia, para que você tenha confiança e certeza, Deus vai trazer junto com a ideia um investidor. Eu estou colocando isso aqui para você. 3 meses. Pastor Harrison e sua esposa, pode anotar. Deus vai estar levantando empreendedores aqui nessa igreja. Mas tem pessoas que Deus ainda tem que transicionar a mente, então Ele vai dar trabalho. Aquilo que Deus fizer na sua vida, não segura na tua boca. Porque o que o mundo lá fora está falando, não vale para você. Você não é regido pelo que o mundo fala, você é regido pela palavra. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Nesse período de 90 dias, orem a palavra. E para orar a palavra, tem que ler a palavra. Não ore a Deus, Deus me dá um emprego. Você vai orar o seguinte: Deus, me mostra onde eu preciso revelar o teu propósito. Porque você tem que entender o seguinte: o seu trabalho não é para você ganhar dinheiro.
Deus te coloca num local de trabalho porque você é a única Bíblia que aquelas pessoas vão ler. O seu testemunho, a sua vida é a única Bíblia que as pessoas vão ler. Você que é um profissional, você sabia que a palavra profissão vem da mesma raiz da palavra professar, que é a mesma raiz etimológica da palavra profeta. Você que é um profissional, você é um profeta de uma área. Se você trabalha na área de educação, você é um profeta da educação. Se você trabalha na indústria, você é um profeta da indústria. Você é um profeta, você é um chofar de Deus naquele lugar. Então quando você orar a palavra e falar assim, Deus, qual é o local onde eu preciso? Deus vai revelar para você e vai abrir as portas necessárias. Coloque sua mão na posição de receber. Pai, em nome de Jesus, levanta sobre eles os teus filhos. Abra portas, abra a mente, dê ideias sobre a vida desses que tiveram ousadia e coragem. 90 dias, que a tua graça venha, teu poder venha sobre a vida deles. Eu profetizo, meu Pai, alguns que têm causas na justiça presos, o Senhor vai liberar. Eu vejo isso. Pessoas que têm dinheiro preso com pessoas, que pessoas devem dinheiro a elas, vão estar devolvendo, entregando, para que eles possam ser abençoados, em nome de Jesus. Se você crê, renda uma salva de palmas ao Senhor. Você pode se assentar. Porque quando nós oramos, a palavra é diferente, irmãos. Amanhã de manhã, você vai estar vendo um testemunho do Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio, durante um tempo, não quero contar tudo que ele vai falar amanhã, ele passou por um momento difícil na vida dele. E Deus o resgatou. Eu me lembro até hoje, quando eu falei com ele, o seguinte, falei assim, olha, cumpra aquilo que a palavra de Deus declara. Siga em Deus, que Deus vai abençoar você. Quantos tem contas para pagar aqui? Agora deixa eu mudar. Quantos tem dívida? Dívida é diferente de conta. Dívida é aquilo que você deveria pagar e não pagou no prazo. Quem tem dívida aqui? Luiz Cláudio vai falar sobre vocês amanhã. Teve um dia que ele estava buscando a Deus. Estava desempregado na época. E estava com contas e dívidas. Ele buscando a Deus, falou, pastor, e aí como é que vai ser? Eu falei, cara, permaneça fiel. Subi no monte, toda sexta-feira comigo. Um dia uma pessoa do monte, estou mentindo, Luiz Cláudio? Chegou para ele e falou assim, para a esposa dele, você tem contas a pagar? Eu falei, tenho. Traz para mim. A esposa dele falou assim, com ele, né? Falou assim, nem, fulana de tal, falou para a gente poder levar as nossas contas. Eu falei assim, é mesmo? Eu falei assim, é. Só que ela falou o seguinte, todas, né? Eu falei assim, e aí, né? A gente leva ou não? Eu falei assim, ó, vamos levar, ué. Só que ele pegou as contas e as dívidas. Estou mentindo? Irmão, dava um dinheiro bom. A menina pegou aquelas contas, aquelas dívidas, aqueles boletos e pagou tudo à vista. Quem quer receber essa bênção? Vem amanhã. Vem amanhã, ele vai falar sobre isso. Mas tem um princípio para isso. Primeiro princípio, obedecer a palavra. Segundo princípio, ser um voluntário na casa de Deus. Ele vai falar sobre isso amanhã. Porque você tem que entender que todo intercessor, ele sobe no monte e ele recebe de Deus poder, mas ele desce para implantar o reino de Deus na vida das pessoas. Mas amanhã a gente vai falar sobre isso. A grande questão que você tem que entender é que quando você é colocado como intercessor numa brecha, existe um propósito. Deus te vocaciona para algo. E eu creio que nesses dias Deus vai te transformar. Você tem que entender isso. Intercessor é perseguido, não é não, irmão. O intercessor, ele sabe da vontade de Deus para a terra. Moisés impediu a destruição de uma nação. Abraão impediu a destruição de uma nação. E eu estou parando nesses dois exemplos, porque existem muito mais. Amós fez isso também. E tantos outros profetas do Senhor impediram a destruição por meio de uma oração, porque se colocaram numa posição. E Deus revelou a esses homens segredos impressionantes. Abraão
foi o homem mais rico da sua época. E ele era um intercessor. Moisés foi o primeiro homem a concentrar em si a legislação, o sacerdócio e a palavra profética. Isso só vai se repetir depois com Samuel, porque ele era um intercessor. Ah, pastor, mas minha vocação é outra. Meu irmão, não importa o seu chamado, Deus sempre vai te colocar para trampar brechas. Se coloque de pé um instante. O Ministério de Louvor já pode me auxiliar aqui. Deus te levanta por um propósito, querido. Mas você tem que entender que para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, você tem que entender a palavra, se mover na palavra. É inadmissível o intercessor que não conhece a palavra de Deus. Porque quando Deus buscar você, Ele mesmo, o Senhor, vai te capacitar. Não se preocupe. Eu estou para te falar que existem pessoas que estão aqui, que essa semana, não estou falando de ano passado, não estou falando de mês retrasado, estou falando de agora, essa semana. Deus colocou no seu caminho pessoas que pediram oração, que tinham uma causa e você se desviou delas. E eu vou ser mais claro. Tiveram pessoas que procuraram você por uma causa, com uma situação, e você falou o seguinte: não, pode deixar que eu vou levar para a minha igreja. Tiveram pessoas aqui essa semana, que chegaram pessoas enfermas para você, pedindo oração, e você falou assim: não, pode deixar que a gente vai levantar um clamor para você. Você tem que entender que quando um clamor chega até você, é para que você seja a resposta de Deus para essas pessoas. Mas nós não negamos. E eu creio que nesses dias Deus vai revelar para você o seu propósito. Porque tem muita gente que dá cabeçada, irmãos. Sabe por quê? Não entende qual é o seu propósito. Não sabe para que Deus te chamou, te vocacionou. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Deus vai revelar propósitos aqui. Deus vai começar a trabalhar no seu coração. Um intercessor sabe qual é o seu propósito. É por isso que ele se coloca na brecha. Ele sabe onde Deus o colocou. E eu peço ao Espírito Santo que ele revele isso a você. Vai acabar a confusão. Deus me falou que nesses dias ele vai estar definindo pessoas aqui. Pessoas que não sabem por que nasceram. Por que tanto estudo, por que tanta preparação, por que tanta leitura da palavra, por que tanto jejum, por que tanta consagração. Tem um propósito. Assim como Abraão foi levantado por um propósito, Moisés foi levantado por outro propósito, você foi levantado por um propósito específico. É necessário você se render. Eu vejo o Espírito Santo se movendo aqui em pessoas, resgatando chamados. Eu vejo a oração de pessoas falando assim: eu vou nesse congresso de intercessão porque eu preciso definir o meu ministério. Eu vejo você orando a Deus. Eu vejo você falando com o Espírito Santo. Se você é dessas pessoas que fizeram essa oração de definição, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você precisa de uma definição ministerial. Eu vejo isso. O primeiro nível do intercessor é saber qual é o propósito pelo qual ele foi levantado. Deus vai definir você, querido. E uma coisa que eu te falo: existem pessoas aqui que Deus vai resgatar o ministério, porque você abandonou. Pessoas te feriram, você largou. Pessoas te feriram e você não quis mais. Hoje Deus vai começar a resgatar.
Fale com Ele. Começa a falar com o Senhor. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito. Oh, Deus. Resgata cada vida. Que não me dá descanso. Deus vai resgatar isso em você. Descanso. Deus vai resgatar isso em você. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito. Chamados. Eu vejo aqui. Eu vejo pessoas na área de ensino. Eu vejo pastores, pastoras. Eu vejo evangelistas. Pessoas que amam falar da palavra de Deus. Mas falam assim, Deus, eu não quero mais, porque eles acham que eu estou querendo agradar o pastor. Eu não quero mais, porque eles acham que eu quero alcançar um ministério, eu quero ter algum título. Para com isso, querido. Deus te trouxe aqui porque esse chamado está queimando em você. Está queimando em você. Eu vejo isso. Pessoas com projetos extraordinários. Ah, Deus, deixa queimar. Deixa queimar. Começa a acelerar sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Ah, queremos ser incendiados, Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Chore, basure, catanamá. Deixa queimar. O Espírito Santo vai vir. Preste atenção. Ah, eu sinto o Espírito Santo querendo fazer algo. Eu tenho ido em lugares. Eu tenho ido em lugares. E sabe o que o Espírito Santo tem falado em alguns lugares? Assim, Rodrigo, eu amo quando você impõe a mão nas pessoas. Mas agora eu quero tocar nas pessoas. E eu ouvi ele falando comigo aqui novamente. Rodrigo, deixa eu tocar nelas. Porque eu estou ouvindo a tua oração, querido. O Espírito Santo está falando comigo aqui. De pessoas que falam assim, Deus, eu não quero mais, porque eles acham que eu quero agradar o pastor. Deus, eu não quero mais fazer isso, porque eles acham que eu quero um cargo. Eu estou ouvindo a tua oração aqui no meu ouvido. Mas o Espírito Santo fala para você, eu sei o que está movendo o seu coração. Não importa homens, importa o princípio. Deus vai começar a incendiar você novamente. John Wesley. John Wesley uma vez falou, respondendo uma pergunta. Perguntaram para ele, John, qual é o segredo? Porque quando você prega, as pessoas, elas são transformadas. John Wesley falou, eu coloco fogo em mim e as pessoas vêm me ver queimar. Deus vai começar a queimar você novamente. Deus vai incendiar você em um nível tão extraordinário que toda dúvida vai desaparecer. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar toda dúvida. O Espírito Santo quer tocar em você. O Espírito Santo quer tocar em você. Chore que tereba, chore catanamás. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa Ele tocar você. Toque, Espírito Santo, sobre cada pessoa. Tira a dúvida. Tira a dúvida. Agora. Deixa Ele te incendiar. Deixa Ele te incendiar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
Santo queimar você. Ele está tocando em você. Eu vejo Ele tirando toda dúvida. Toda dúvida. Deus está resgatando o seu chamado agora. Pessoas que tinham uma sede por pregar a palavra agora. Pessoas que gostavam de ensinar a palavra agora. Pessoas que tinham prazer de estar no altar. Eu vejo isso. Pessoas no altar que abandonaram o altar, abandonaram o som, abandonaram o microfone. Deus vai resgatar sobre a sua vida. Primeiro Ele queima toda dúvida. O altar é seu lugar. Intercessores. Eu vejo pessoas que falam: eu não vou mais lá. Eu não vou mais lá porque Deus está me falando e ninguém aceita a minha palavra. Deus me fala, eu entrego, ninguém aceita. Deus está queimando a dúvida. Deus está queimando, incendiando você. Começa, Espírito Santo, aumenta ainda mais. Aumenta ainda mais. Chamados. O Espírito Santo está resgatando chamados aqui nesse lugar. Chamados. Porque você foi levantado para um propósito. Você foi levantado para estar colocado num lugar. Deixa o Espírito Santo movimentar sobre a sua vida. Aumenta. Aumenta, Espírito Santo. Aumenta, Espírito Santo. Vem sobre a tua glória. Derrama muito mais. Deixa Ele incendiar você. Deixa Ele incendiar você. Deixa Ele incendiar você. Xerebassore, catarabachore, cataramarabachorema. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa sobre a sua vida. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Xarabachore, catarama. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Chore, catarama. Escute algo. Escute algo. Escute algo. Isso que você está sentindo aí agora, isso não é emoção. O Espírito Santo me mostrou aqui pessoas tendo visões de situações. Pessoas vendo pessoas. O Espírito Santo mostrou você em alguns lugares, falando com pessoas em posições que nem você mesmo imaginava. Isso é seu propósito. Porque primeiro você tem a visão, depois vem a revelação. Você só pode realizar o que você viu. Por isso que toda vez que Deus fala com seus profetas, primeiro Ele mostra, depois eles realizam através da profecia. Você foi levantado por um propósito. Você tem que entender isso. Na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. Você é um intercessor. Você foi colocado por um propósito. Você é a única Bíblia que aquelas pessoas leem. Você não está ali por acaso. E hoje eu vejo pessoas sendo resgatadas no seu propósito, mas o caminho apenas começou. Porque quando você resgata, toma de volta o seu propósito, você não pode permitir que nada tire isso de você. Se você crê nisso, renda uma salva de palmas àquele que vive, àquele que reina, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deixa eu encorajar você para algo. Amanhã eu vou falar sobre o atalaia, pela manhã. E você vai entender que um atalaia está em posição em tempos de guerra e em tempos de paz. Amanhã eu vou falar o segredo, através do Luiz Cláudio, de como um atalaia bem posicionado recebe tudo aquilo que Deus tem retido nos céus. Tudo.
Quando você segue os princípios,